As pessoas que me perguntaram se a gente está botando no YouTube. Coloquei agora, já gravei. Já tá Tá, gravando. tá bom. Bom, então, bom dia a todos. Ah, então, acho que todo mundo já me conhece, né? Sou Alex, sou aqui da casa. O tema que eu escolhi hoje, assim, para a gente começar a conversar, seria falar um pouquinho do chat GTP na medicina e na pesquisa, né? Eu não sou especialista em computação nem em inteligência artificial. Mas, como todo mundo sabe, assim, esse é um tema que inundou o noticiário, o nosso dia a dia, desde que foi lançado no final do ano. A gente começou a saber mais no começo do ano, mas a ChatGPT foi lançada em novembro de 2022. E aí, assim, uma definição simples, né, do que é inteligência artificial, ela é definida por alguns autores, né, como uma abordagem multidisciplinar da ciência da computação e da linguística, que aspira a criar máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, né? Isso inclui capacidade de aprender, se adaptar às novas tendências, racionalizar e compreender conceitos abstratos, bem como a reatividade a atributos humanos complexos, como atenção, emoção e criatividade. Então, esse ano foi inundado por inúmeros tipos de inteligência artificial, né? Você tem na área de imagens, você tem o Midjourney, tem o DALL-E, na área de criação de textos, como o ChatGPT, mas tem outros inúmeros chatbots que estão sendo criados. A gente já usa vários programas de computacionais para ajudar a gente na pesquisa, né? Então, análise de dados com SPSS, o GraphPad Prisms, programas como o EndNote para citação bibliográfica, mas esse tipo de ferramenta meio que revoluciona o modo como a gente fazia as coisas no passado. O, Então, assim, o chat GPT, na verdade, ele é um modelo de linguagem baseado em inteligência artificial, que ele foi treinado em um enorme conjunto de dados de texto em várias línguas, com a capacidade de gerar respostas semelhantes aos humanos, a partir de alguma pergunta que você faz, alguma entrada de texto. O chat GPT foi criado por uma empresa chamada OpenAI, que a gente mal ouvia falar. Hoje ela é tão grande como a Microsoft, como o Google. Ela foi criada pelo Sam Altman e pelo Elon Musk, dentre outros grupos, né? Mas o Elon Musk saiu da OpenAI alguns anos atrás para se focar na Tesla, né? E o Sam Altman continuou desenvolvendo junto como um dos principais CEOs do grupo. O que seria o chatbot, né? Seria qualquer programa capaz de entender e gerar respostas usando uma simples interface baseada em texto, né? Você digita qualquer coisa e ele faz. E ele é baseado numa arquitetura de transformadores generativos pré-treinados, seria o nome da metodologia que ele usa, daí o tipo de GPT. E essa GPT utiliza uma rede neural para processar linguagem natural, gerando respostas com base no contexto do texto de entrada. Então, o que seria isso, né? Então, assim, como é que a gente usa o chat GPT? Então, basta você botar no Google, escrever chat GPT, mas você tem que entrar nesse link aqui da OpenAI. Tem vários sites que tentam se passar como o chat GPT. Mas esse seria o oficial. Você vai entrar nessa página verde com lilás, né? E aí você vai clicar aqui no Try Chat GPT. Quando você clica aqui, você vai ter que criar uma conta, né? Isso é um processo rápido e simples. Você vai colocar seu e-mail, depois criar uma senha. Ou você pode se conectar com a sua conta do Google, da Microsoft ou até mesmo da Apple, né? Você pode ter essa opção que fica mais fácil para não ficar memorizando vários tipos de senha. Então, uma vez que você criou, ele vai mandar uma mensagem. Você tem que cadastrar seu celular e você já pode usar imediatamente, né? Então, quando você entra, né? Então, você vai ter esse tipo de tela que aparece para você. Então, a E aí você vai ter os dois modelos, né? O modelo gratuito que todo mundo usa, né, o mais simples que foi lançado é o modelo GPT 3,5, então essa é a versão atual dele, na versão gratuita. Ele dá alguns exemplos de comandos que você vai dar e você vai dar uma mensagem nessa caixinha aqui, né? Então você vai dar um comando que a gente chama de prompt. E essas informações vão ser gravadas, elas ficam memorizadas, isso tem na questão de privacidade do chat GPT, para
servir como modelo de treinamento ainda para a ferramenta, então ainda está sendo desenvolvida. Então, assim, não é para botar aqui dados pessoais como seu nome, CPF, RG, ou qualquer coisa que possam a te ajudar a te reconhecer, porque isso vai ficar gravado. Informações confidenciais do ambiente de trabalho, informações confidenciais acadêmicas também não devem ser colocadas aqui. Tentar ao máximo não usar esse tipo de informação. E é também de pacientes, né? Nomes de outros e assim sucessivamente. E aí você vai fazer uma pergunta, né? Então, por exemplo, o que é hematologia? E ele vai te dar um texto sobre o assunto. Você pode perguntar o que você quiser fazer, o que você quiser. Ah, você pode. Aí ele vai te dar essa resposta sempre em texto. Então, ele não vai te dar vídeo, ele não vai te dar imagem ainda, tá? Você tem que usar outros programas para isso, mas ele vai te dar em texto. Assim, as explicações em qualquer área, tá? Então, assim, você pode pesquisar assuntos na área de turismo, então, programar viagens usando o ChatGPT, fazer, na parte de culinária, fazer receitas, passo a passo, exercícios físicos, ele pode te ajudar a se preparar. Na educação, seja educação geral, né, seja a nível básico, intermediário, avançado, na pós-graduação, na graduação, e também na área de saúde. Tá? Em programação, com uma linguagem de texto, você pode pedir para ele programar também. Então, uma vez eu estava brincando, eu pedi para ele criar um programa computacional em HTML, simples, né? Mas pode ser em Python ou em R, para fazer o score do IPSS de mielofibrose que eu posso usar nos meus pacientes. E ele fez, eu fiz isso, eu não sei nada de computação, nada de programação, eu fiz isso em 1 minuto. E funcionava, né, perfeitamente. Então, as aplicações são muito grandes. Né? E aí, uma pergunta que ninguém sabe que tem é assim, quais os dados existem na inteligência artificial que ele foi treinado, né? De onde ele tirou esses dados. Então, você pensando na literatura, você acha algumas fontes de dados que falam onde é que veio esses dados do chat GPT. Então, você tem aqui as gerações anteriores, onde eles foram treinados, mas a GPT-3 que a gente está usando, né, você vê que ele foi treinado por conteúdo da Wikipédia, por livros, artigos científicos, mas também outras redes que a gente nem imagina, como chats no Reddit, que seriam chats de conversa de vários tópicos que os americanos gostam, e várias outras fontes, como Twitter, Facebook, Instagram. Então, a gente não sabe direito assim, o que é que tem dentro da ferramenta da inteligência artificial. Quais artigos, quais livros, de onde ele tira essas fontes, né? Isso é chamado de caixa preta. Ele não dá essa informação para o usuário. Em teoria, né, o ChatGPT-3 tem, os textos são em 90 tipos de idiomas diferentes. Então, você tem inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, chinês, japonês, mas a grande e maciça maioria do texto está em inglês, né? Então, apesar dele funcionar no nosso idioma, em português, a gente fica na dúvida, será que ele responde melhor em inglês? A resposta vai ser mais perfeita, mais minuciosa. Isso gera também alguns tipos de dados que tendem para a cultura ocidental. Por exemplo, se a gente perguntar quem foi que inventou o avião, ele não vai falar Santos Dumont. O ChatGPT vai falar que foram os irmãos Green, por exemplo. Isso se dá em outros tipos de discussões, principalmente tem alguns vieses políticos, né? Tem a discussão de ChatGPT de direita ou de esquerda, e qual a tendência que ele dá baseado na base de dados que existem dentro dele. Mas o ChatGPT, ele analisa esses textos não de uma forma como a gente vê as palavras, né? Então, assim, por exemplo, se eu escrevo a palavra leucemia no Google, né, tem um sistema que ele vai me dizer desde quando essa palavra foi usada, então você vê que ela começa a usar, né, a ser citada e a porcentagem nos textos de literatura, né, a partir da década de 50, né, e aí teve um boom em 80, isso diminui um pouquinho, ou mielóide, né, que isso vai aumentando durante o tempo. Né? Então, isso para cada palavra, então, tem palavras que são mais comuns nos textos do que outras. Mas
inteligência artificial não vê assim, ele vê como uma combinação de palavras e ele trabalha como um sistema de token, né? Então, tem na própria plataforma da OpenAI, você pode brincar para ver como seriam esses tokens para cada palavra. Então, se eu escrevo leucemia mieloide aguda, né, nesse tokenizer, ele vai me mostrar que a leucemia mieloide aguda tem 6 tokens, né, e 22 caracteres. E ele reconhece um token como cada partezinha dessa palavra. E, na verdade, o que ele está vendo são números. Ó. Então, por combinações, ele vai formando textos, né, e vendo qual a probabilidade das palavras mais próximas estarem juntas e qual seria a próxima palavra a mais seria a maior probabilidade de ser escrita num texto. E ele consegue gerar, baseado nesse tipo de metodologia, textos completos parecendo que foram escritos por humanos. Então, é difícil você separar se um texto foi escrito por um computador, também pelo ChatGPT, se foi por um humano. Logo depois, acho que em abril, mais ou menos, a OpenAI já lançou o ChatGPT 4.0, que seria a mesma base de dados que ele tinha, mas com a capacidade de análise e interpretação bem superior. Enquanto o ChatGPT tradicional a gente consegue escrever até 3.000 palavras, o ChatGPT na nova versão, no 4.0, ele consegue escrever até 25.000 palavras. Então, um aumento da precisão e do impacto de texto gerado pelo ChatGPT é muito superior, né? Isso foi visto no impacto também em vários tipos de exames para ver a capacidade de resolução de perguntas, né, que o ChatGPT tem, né, o aumento de performance em vários testes de proficiência e de várias profissões, né, como arquitetura, engenharia, a medicina, né? Enquanto em algumas provas o ChatGPT variava de 30, 40 a 80%, o uso do ChatGPT 4.0 ele aumenta exponencialmente o resultado desses tipos de avaliações, né? Mostrando a capacidade do investimento no seu processador. E também ele melhora muito a acurácia em tipos de línguas diferentes que não eram inclusos na versão 3.5 e também na sua naturalidade de escrever textos. Então, ele aumenta exponencialmente isso. E o chat 4.0 vem como interpretação de imagens também, apesar disso não estar publicamente disponível, né? Então, ele pode interpretar imagens para a gente, se você colocar. E vem com novos plugins que permitem você fazer análise de dados e ter uma interface com a internet em tempo real. Um aspecto que eu esqueci de falar, que esse banco de dados que a gente usa, que é o ChatGPT usa, ele vai até setembro de 2021. Então, a informação toda que tem lá no ChatGPT vai até 2021. Então, ele tem a informação desatualizada. Mas com esses plugins, você consegue ter informação em tempo real. Ele teria acesso a tudo que está na internet até o dia de hoje, por exemplo. Para você usar o ChatGPT 4.0, você tem que pagar uma taxa de $20 por mês, né, para ter um upgrade no seu plano, para você virar Plus e continuar a usar. A versão 3.5 ainda é gratuita até o momento. Bom, e aí, assim, eu não sei se todo mundo já deve ter usado o ChatGPT, pelo menos por curiosidade. Então, assim, o primeiro contato que a gente tem com o ChatGPT é meio frustrante. A gente faz algumas perguntas e ele vai te dar uma resposta genérica, simples, que às vezes não responde muito aquilo que você quer. Mas, assim, a qualidade da resposta que a gente vai obter depende da pergunta e da estruturação da pergunta como a gente faz, que a gente chama isso de prompt. Então, assim, dependendo de como você escreve, de como você treina uma conversa em determinado chat, você consegue extrair informações muito mais precisas com o tom necessário que você quer, seja um tom narrativo, um tom acadêmico, um tom formal, um tom informal, se você quer escrever um texto para um blog, por exemplo. Então, isso depende muito de como você estrutura essas perguntas. E aí, logo em seguida do lançamento, começou a ser falado uma nova profissão, a inteligência artificial, que seria o engenheiro de prompts. Seriam pessoas especializadas a tirar o máximo de informação possível e programar o chat GPT para extrair a melhor informação, né?
Então, existem inúmeros sites. Estou citando um exemplo aqui, né? O learnprompt.org. Assim, ele é bem simples, que vai com informações de nível básico até avançado, que vai te ajudar a como se comunicar com esse tipo de ferramenta. E existem vários, se você bota isso na internet, então existem vários já prontos, livros com o chat pronto, o chat GPT pronto para escrita, para pesquisa acadêmica, para imagem. E aí eles falam como você estrutura o seu tópico, né? Então, se você tem que definir um papel para o chat GPT, por exemplo, atue como um professor de inglês, né? E aí você vai fazendo prompts que são fusões, né? Então, atue como professor de inglês, escreva um tutorial para aprendizado e interpretação de texto, usando um tom formal, e estruture meu resultado. Você pode estruturar em tabelas, em bullet points, do jeito que você quiser. Então, isso é só para a gente saber que você tem que dar o comando certo e para extrair melhores resultados. O ChatGPT não é o único modelo baseado em linguagem, em modelo de linguagem. Então, a gente tem, né, já disponível o Bing, né, que é um chatbot da Microsoft, que usa o ChatGPT como base. A Microsoft tem um acordo com o OpenAI bilionário, é ele que financia o OpenAI. E você usando o Bing, que seria o equivalente do Google da Microsoft, o ChatGPT, ele já tem um chatbot incluso que você consegue pedir para ele resumir o que você está lendo na internet, por exemplo. Você pode também pedir para ele fazer textos, tabelas, uma função parecida com o ChatGPT. Tem outra AI que também já tem algum tempo de uso, que é Perplexity. Aqui está o endereço dela. Mas o ChatGPT é bem superior, mas assim, é uma plataforma amigável que também você vai ter acesso com informação atual da web. E mais recentemente, o Google lançou a Bard, que é o concorrente direto do ChatGPT, e que chegou no Brasil, se não me engano, no começo do mês. Então, eu não tive tempo de testar adequadamente essa ferramenta, mas ela está aí disponível. Seriam as três ferramentas principais junto com o ChatGPT. Bom, e se a gente entra agora na área da saúde, né? O que é que a gente tem de informação? Então, desde que lançou em setembro, a gente já teve em novembro, desculpa, 4 publicações no final de 2022, já sobre o ChatGPT, mas nesse ano o número de publicações explodiu. Então, a gente tem em torno de 867 publicações, né, sobre o ChatGPT no PubMed. Se a gente bota isso no Google Escolar, isso sobe para mais de 2.000 publicações sobre o assunto. E uma das principais revisões que a gente teve, uma das principais meta-análises, né, foi publicada em março desse ano. E aí ele começou a pegar o que já tinha no PubMed. Em março, a gente ainda tinha 42 relatos no PubMed, no Google Scholar 238. E aí, desses artigos, ele selecionou 60 publicações que tratavam sobre o uso do ChatGPT na área de saúde, né? A maioria delas eram recomendações, opiniões, perspectivas, né, editoriais, poucos artigos de pesquisa, mas a carta ao editor editorial predominava e os artigos que ainda não tinham sido publicados, né? Ele pegou aqueles artigos em preprint, né, para poder fazer alguma análise até o momento que a gente tinha, né? E aí, ele lista os pontos positivos, né, dos benefícios do uso do ChatGPT na área da saúde, né? Então, a metade dos artigos falavam de escrita científico-acadêmica, né, os benefícios de usar o ChatGPT. Também os benefícios em pesquisa clínica era o segundo tópico. O terceiro apenas, que vem os benefícios na prática diária de cuidados da saúde, e os benefícios na educação médica, né? E seria o quarto tópico. E ele já começa a listar alguns riscos, né, que a gente vai detalhar um pouquinho, né? Então, ele começa a falar de riscos éticos. Qual um dos problemas do chat GPT, né? Então, a gente não sabe qual informação, de onde vem a informação, né? Então, tem a questão de plágio, né? De viés de seleção, como a gente estava vendo dos artigos que estão lá no banco de dados, aqui a gente não sabe o que é. A
privacidade dos dados, problemas de segurança. Então, esse foi um dos principais riscos já envolvidos. Um risco grande, né, que a gente tem com o uso do ChatGPT, quem começou a usar, é o risco de informação incorreta ou não acurada. O ChatGPT, ele muitas vezes, você começa a perguntar assuntos que são um pouco mais específicos, ele começa a inventar. Então, o que a gente chama de alucinação, né? A gente tem problemas de transparência, né? Falando de novo da caixa preta da informação, ele não fala, você pode perguntar quantas vezes você quiser, ele não vai te falar de onde ele tirou aquela informação exatamente, então você pode correr o risco de plágio muito grande. A gente não sabe se ele está sendo original em um texto ou se ele está copiando, fazendo um copia-cola de determinado autor, a gente não tem como saber isso. Outro problema seria na formação de citações e referências, né? Ele faz isso de uma forma incorreta também, ele inventa as referências. Uma das primeiras perguntas que eu fiz foi: me cite os 10 principais artigos publicados em citometria de fluxo nos últimos 5 anos. Ele me listou 10 artigos que, assim, pareciam fantásticos, mas que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui atrás desse artigo, ele não existia. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprendeu, né? A gente tem problemas legais sobre o uso do ChatGPT. Assim, ele não tem... O ChatGPT uma inteligência artificial. Então, se tem um erro médico, você vai conseguir processar ele, vai processar o OpenAI, quem usou, né? Então, tem vários problemas legais. A questão do conhecimento, que é restrito até 2021, né? Algumas vezes, quando você faz pergunta simples, se você não coloca o tom que você quer, ele vai te dar um conteúdo com muitos detalhes, ou às vezes com poucos detalhes. Então, isso pode ocorrer, tá? Como é uma ferramenta que ela pode ser muito persuasiva e parecendo com humano, você pode gerar isso para criar desinformação, né? Então, posso pedir para ele criar um texto sobre a origem do Covid que veio de Marte, e ele vai fazer um texto completamente original para a gente, e você pode publicar isso rapidamente em posts e botar no Twitter, botar em WhatsApp, e isso pode se espalhar rapidamente, né? Tem a questão da falta de originalidade e de criatividade que alguns autores falam, e, de novo, como a gente não sabe de onde veio os dados, né, pode infligir alguns direitos autorais. Então, uma das preocupações hoje que a gente vê na mídia em relação ao OpenAI são vários autores preocupados com seus direitos autorais, que eles acham que suas obras estão sendo usadas pelo ChatGPT para ganhar dinheiro. Bom, se a gente começa a distribuir em áreas, né, se a gente vai botar na pesquisa, né, então, onde é que eu posso usar na pesquisa o ChatGPT, né, ou esse chatbot? Então, eu posso usar no meu próprio processo de pesquisa, né? Então, eu posso me ajudar ele a fazer uma revisão bibliográfica de conteúdo, se é um tema que eu estou começando a aprender de uma forma rápida, com os comandos corretos, né? Eu posso criar códigos de computação, né? Ou plugins que a gente foram criados, né? De fevereiro para cá, vários plugins pelo próprio ChatGPT ou outros programadores que você integra o ChatGPT e ele consegue analisar bancos de dados para a gente, bancos de dados citogenéticos ou bancos de dados de pacientes e fazer análise estatística. E isso é uma questão mais recente, eu não cheguei a usar, mas, em teoria, a gente tem esse tipo de opção hoje, né? E alguns autores usaram para geração de consultas para revisões sistemáticas também, em alguns dados. Então, alguns autores estão usando isso no processo de pesquisa, mas o que a grande maioria das pessoas estão usando, né, no meio científico é para uso da escrita científica, né? Ele pode ser uma ferramenta que, como é uma ferramenta de linguagem, então ele vai tornar o nosso texto de uma forma mais clara, mais precisa, mais coerente, né? E isso é muito importante para pesquisadores não nativos da língua inglesa, né? Se você É difícil a gente escrever um texto que não, mesmo que se a gente tenha fluência, estudo inglês, às vezes a gente não é nativo, então não forma aquele texto tão claro e preciso, né? E aí a gente geralmente contrata pesquisadores nativos na língua inglesa para revisar nosso texto, para tornar ele mais claro. Tem várias revistas que oferecem esse serviço.
E isso, só que isso é pago e é caro, né? Então, esse tipo de informação, como é gratuita, ele praticamente acaba com a avaliação editorial de nossos textos, uma vez que a gente pode usar o chat GPT para revisar ele, para traduzir de uma forma fluente, né? Promovendo equidade e diversidade na pesquisa para alguns estudiosos na área, né? Então, como é que exemplos que a gente pode usar em como criar um texto, né? Então, ele é muito melhor em estruturar o seu texto do que criar conteúdo, né? Você vê que o conteúdo às vezes pode ser muito simples, genérico, sem imaginação, mas ele é muito bom, por exemplo, para brainstorming. Você quer criar títulos, né? Me dê 10 títulos sobre uma aula sobre ChatGPT no uso na medicina. Ele vai te dar 10, 20 títulos, né? Você pode trabalhar ele para resumir seu texto para abstract ou para colocar o tamanho do abstract do jeito como você quer. Então, por exemplo, se eu vou mandar um trabalho para o Emo agora, então é comum a gente escrever textos iniciais que têm o dobro do número de caracteres necessários. E aí a gente começa a resumir o texto. Você bota isso no chat GPT, ele faz isso em 1 minuto, né? Ele é bom para você criar argumentos e contra-argumentos do texto que você criou, né? Para você ver novas perspectivas dos seus dados que você não estava vendo, tá? Então, você pode usar ele para esse tipo de assunto. Editar o texto, você pegou aquele parágrafo, aquele texto que não tá travado, está truncado, você pode pedir para ele reescrever de uma forma mais clara e coerente. Você pode pedir para ele fazer uma correção gramatical do seu texto. E, principalmente, tradução para outras línguas, né? Ele é muito bom para isso, né? Uma vez feito o seu texto, você pode pedir para ele fazer uma carta ao editor, né, para publicação de artigo, né? Você pode pedir também, por exemplo, uma vez você mandou o artigo, veio a revisão pelos editores e revisores do artigo, você pode pedir para ele te auxiliar nas respostas dos revisores desses artigos, né? Com um tom mais educado, mais polido, ele faz isso muito bem. Então, tem várias pessoas utilizando o chat GPT na escrita científica. E os primeiros artigos que saíram, né, usando o ChatGPT, o mais curioso, os de 2022, eles colocaram, né, dois artigos clássicos, colocaram o ChatGPT como autor, né? O primeiro, esse a educação em enfermagem, colocou o ChatGPT como principal autor, e esse segundo artigo ele bota como primeiro, né? Lógico, eram artigos de duas pessoas só, mas ele já bota aqui em primeiro. E isso gerou assim, um burburinho na comunidade médica, né? A, a, e saiu na Science, na Nature, né? Como assim, a gente não deve usar o chat GPT como autor, né? Isso não deve ser encorajado, né? Então, as principais editoras não estão aceitando que o chat GPT seja listado como autor, uma vez que isso é uma má conduta científica e essa autoria envolve algumas obrigações legais que não são atendidas por um simples chatbot, né? Você tem uma responsabilidade legal pelo que você está escrevendo. Se aquilo foi plágio ou não, se aquela informação foi falsa ou não, se você realmente fez o seu dado ou não. Então, eles não aceitam que o ChatGPT seja listado, embora alguns ainda defendam algumas situações bem específicas, né? Mas o que eles orientam, se você usar o ChatGPT em algum momento na sua pesquisa clínica, né, você tem que dizer isso no texto. Então, você tem que colocar ou na metodologia, se você usou como, sei lá, usei o ChatGPT como tradutor ou no auxílio na escrita para a língua inglesa, né? Se você usou no processamento de dados, né? Ou na seção de agradecimentos. Então, aqueles guidelines, diretrizes que a gente tem em algumas revistas, eles já botam esse tipo de informação, tá? Bom, quais as limitações, né? A gente chegou a falar um pouquinho, mas vamos falar de novo, né? Se eu uso para escrever texto, né? Então ele vai me dar um conteúdo superficial, impreciso e incorreto, tá? Então, mesmo você usando prompts corretos, né? Então, às vezes, ele não vai ser aquele conteúdo adequado para... Não vai ser um bom trabalho. Você vai publicar, mas como vai encher as revistas científicas de textos sem menor a importância científica, né? Tem várias questões éticas e esse risco de viés, né? Essa falta de transparência dos dados vem, essa caixa preta que a gente estava falando. Um grande problema com o uso do ChatGPT é você saber identificar quando ele está alucinando ou não, né? Os problemas de citações e referências inexistentes que a gente falou,
o conhecimento é limitado até setembro de 2021, né? Os riscos de fraude em pesquisa são grandes, né? Então, ele pode gerar trabalhos falsos que os revisores podem, se for um revisor mais júnior, né? Pode não reconhecer que aquele trabalho é uma fraude e com risco grande de gerar desinformação, além das questões legais com direitos autorais de novo, né? Então, um dos grandes problemas da inteligência artificial é o que a gente chama de alucinação, né? Toda vez que a inteligência artificial ele tem uma tendência de preencher alguma lacuna no texto, ele não vai falar para você que não sabe. Então, ele vai inventar. Ele vai inventar essas informações de uma forma muito convincente, principalmente se você não entende aquele assunto. Se você eu estou fazendo um texto, sei lá, de uma área que não é minha, vou fazer um texto sobre diabetes. Então, se eu começo a sair das áreas gerais, eu posso ter um conteúdo incorreto, plausível para mim, e já que eu não domino o tema, eu publicar esse resultado, seja como artigo científico, seja como um blog, seja como um post, é isso, disseminar. Então, esse perigo de alucinação é real na inteligência artificial. Isso acontece para a geração de referências bibliográficas. Apenas 60%, isso já no ChatGPT-4, das referências que eles geram, são referências reais com DOI válido, né? 40%, né? 39% eles são referências falsas. Eu já vi críticas de colegas assim que mandaram um texto para publicação numa revista científica e o revisor do texto sugeriu para aquele autor, você não leu a literatura correta e faltou esse, e citou uns 5 trabalhos que ele não citou no texto. E ele foi ver que aqueles trabalhos não existiam. Então, ele deduziu que o revisor da revista científica colocou o texto dele no chat GPT para fazer o papel dele de revisor. Então, ao cúmulo da preguiça que às vezes a gente está chegando e do mau uso da ferramenta, né? E com aprimoramento, com o uso de novos plugins e com o melhor uso da ferramenta, né? Saiu um artigo na Nature no começo do mês, né? Que eles falam de 2 autores que fizeram um trabalho no chat GPT em questão de 1 a 2 horas, na hora do almoço. Então, eles fizeram um pacote de software com perguntas e análise de dados de um determinado tema. Eles tinham uma base de dados do risco de atividade física e diabetes entre adultos. E aí, deu esses comandos, eles foram almoçar, quando voltaram, o trabalho estava pronto, né? E com a maioria, com dados interpretados corretamente, com escrita convincente, interpretação e a redação do manuscrito que poderia ser aprovado em um grande número de revistas científicas. Eles fizeram isso em 1 hora, né? É impressionante como esse tipo de tecnologia, quando você sabe usar a velocidade de informação que ele vai gerar. Bom, saindo da parte de pesquisa para a prática médica, né, como é que eu posso usar o ChatGPT no meu dia a dia, na minha prática no consultório, seja na enfermagem, seja a, a, em outras áreas da saúde, né? Um dos benefícios que eles apontam seria uma otimização no fluxo clínico, né? Ou seja, na minha prática clínica no dia a dia, como fazer relatórios médicos, fazer prescrição médica, né? Aumentando minha velocidade e eficiência na prestação de cuidados de saúde. Então, toda aquela parte burocrática que a gente tem que fazer, que leva muito tempo, em teoria você pode fazer isso com esses chatbots, né? Ele pode ser uma ferramenta que ajude a transformar como a gente faz a prática clínica, seja para o paciente ou para o médico, né? Você pode fazer perguntas de saúde para o ChatGPT que ele vai te informar. Então, se eu boto um caso clínico, ele vai me dar opções diagnósticas e que exames eu posso fazer em seguida, né? Melhorando o meu diagnóstico e auxílio na tomada de decisões, por exemplo. Ele pode prever riscos e efeitos colaterais e resultados de tratamentos que eu quero prescrever, né? Alguns grupos estão usando esse tipo de ferramenta para descoberta de novos medicamentos de medicina translacional, né? Eles estão usando também, né? E para paciente, né, ele teria aquele cuidado de medicina personalizada, suporte para pacientes 24 horas.
Então, tem um investimento muito grande de chatbots médicos, né? Então, você tem o Palme Médico como uma das ferramentas que o Google pretende lançar esse ano, onde o paciente pode interagir para questões básicas e o chat pode resolver e quando ele identificar sinais de alerta, mandar o paciente, por exemplo, para um pronto-socorro, procurar cuidados médicos, né? Fornecendo informações de saúde mais acessíveis e compreensíveis para o público em geral. Isso parece muito promissor, mas tem vários riscos também, né? Bom, em relação de tarefa automática, né, o que é que você pode fazer com a burocracia médica, né? Então, assim, você pode fazer uma evolução médica no dia a dia, né? Você pode gravar a sua consulta, sua conversa com o paciente, e ele pode, à medida que você vai conversando, ele transcrevendo isso para um texto, para você evolução médica, ou consultório médico no ambulatório. Ele pode fazer prescrições médicas. Eu brinquei dele fazer prescrições de quimioterapia, dando peso do paciente, a altura do paciente, falar qual o regime que eu queria fazer. Por exemplo, pedir para ele prescrever um shopping, ele faz perfeitamente. Lógico que algumas vezes ele erra, tá? Mas outras ele faz perfeita precisão. Ele pode fazer relatórios para convênios, né, ou órgãos públicos, por exemplo. Pedir para ele fazer um relatório do INSS pedindo a aposentadoria de um paciente. Ele faz, tá? Fazer atestados médicos, descrições cirúrgicas, né? Alta médica, né? Então, você tem um artigo que eles avaliam, né, o ChatGPT fazendo uma alta médica de um paciente. Ele faz esses documentos para a gente, né? Então, essas tarefas automáticas, uma vez que bem estruturadas, a gente pode ganhar muito tempo no nosso dia a dia, sobrando mais tempo para outras tarefas. Recentemente saiu um artigo de SWOT, né, que ele vê as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças desse tipo de tecnologia, né? Então, as forças que ele bota, né? Pode analisar dados de saúde, identificar modelos e tendências para fazer políticas de saúde, pode prover informação médica personalizada e suporte a qualquer indivíduo e facilitar a comunicação entre pacientes e médicos, né? Então, e aí ele bota como oportunidades, né? Pode prover acesso a serviços de saúde, informação, suporte a monitoramento epidemiológico de algumas doenças, né? Detecção de surtos, né? Por exemplo, ele pode fazer isso, aumentar a qualidade de cuidado e facilitar a comunicação e colaboração, né? Essas oportunidades que tem, fraquezas que ele bota, né? Uma interpretação incorreta, uma falta de comunicação na informação de saúde. Privacidade com esses dados é um conceito importante, né? Se vaza dados privados pessoais, já com essa perda de bancos de dados de alguns sistemas se usam, é o risco importante de cibersegurança. E o risco de perpetuar alguns vieses em dados de saúde, né? Ele ainda tem esse risco se não for bem treinado. Algumas ameaças, né? Se ele faz uma informação incorreta, né, e não acurada, você pode tomar uma decisão incorreta baseada naquilo com um prejuízo para o paciente, né? Há um risco que alguns têm, né, o chatbot de substituir a interação humana e cuidado, tá? Substituindo alguns tipos de especialidades médicas, alguns tipos de profissões até. Então, essa é uma ameaça que todo mundo tem medo, né? As limitações são parecidas com aquela da pesquisa, né? Então, as questões éticas, de novo, geração de conteúdo impreciso, né, com uma consequência negativa para a tomada de decisão incorreta. O chat GPT, no entanto, ele não tem capacidade de compreender complexidade de sistemas biológicos ainda, então, às vezes, ele não vai reconhecer sinais de alerta. Questões médicos legais de responsabilidade no caso de erro médico. Você vai culpar ferramentas, você vai culpar o usuário, né? Então, tem uma questão médica legal. Isso aí, a questão, de novo, com governança de dados e privacidade do dado. E aí, como é uma inteligência artificial, ele não tem nenhuma vivência pessoal e emocional necessária para a prestação de cuidados e serviços de saúde. Então, são limitações que a gente ainda tem com esse tipo de tecnologia. Indo para a educação médica, né? Com esse tipo de sistema, começou-se a pensar assim, em fraudes do sistema de avaliação médica, né? Você usando o ChatGPT como ferramenta para responder algumas provas médicas, ele vai muito bem em várias questões. Começou-se a ter o risco de fraude que o usuário pode ter nesse tipo de concurso, né?
Mas você pode usar ele para, por exemplo, para um feedback personalizado imediato para os estudantes, né? Eu posso usar o ChatGPT como um assistente de educação que eu quero. Ele pode simular consultas médicas, com perguntas e respostas que a gente vai tendo a direcionamento dos estudantes. Eu posso usar o ChatGPT como professor para criar cenários e casos clínicos realistas para os meus estudantes interagirem, né? Seja para discussão em sala de aula, para eles interagirem em casa mesmo, fazendo pesquisa, né? E ele pode fazer isso de uma forma personalizada, né? Com habilidades críticas que você